Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wendel Matos, aluno da 3004 do Pand A Calógeras e bem-vindos ao Pod Pand. Hoje no episódio semanal iremos falar sobre o aniversário de São Gonçalo. Então vem comigo nessa vibe e vamos que vamos. A região onde está situado o município era primitivamente habitada por índios tamoios que foram surpreendidos pelos primeiros conquistadores portugueses e franceses. O São Gonçalo foi fundado em 6 de abril de 1579 pelo colonizador Gonçalo Gonçalves. Seu desmembramento, iniciado no final do século XVI, foi efetuado pelos jesuítas, que instalaram uma fazenda na zona conhecida como Colubandê no começo do século XVII. Às margens da atual rodovia RJ-104, em 1646, foi alcançada a categoria de paróquia, já que, segundo os registros da época, a localidade sede ocupava uma área de 52 km², com cerca de 6.000 habitantes, sendo transformada em freguesia. Visando a facilidade da comunicação, a sede da Sesmaria foi posteriormente transferida para as margens do rio Imboaçu, onde foi construída uma capela, monumento atualmente restaurado. O conjunto de marcos históricos remanescentes do século XVII inclui a Fazenda Nossa Senhora da Boa Esperança, em Impiíba, a propriedade do capitão Miguel Frias de Vasconcelos, no Engenho Pequeno, a Capela de São João, o Porto do Gradim e a Fazenda da Luz em Itaoca, todas lembranças do passado colonial de São Gonçalo. No século XVIII, o progresso econômico atingiria proporções maiores e ao lado das fazendas não eram poucos os engenhos de açúcar e aguardente. Da mesma forma que prosperavam as lavouras de mandioca, feijão, milho e arroz, o comércio desenvolvia-se na mesma proporção das atividades agrícolas, e as dezenas de barcos de transporte de gêneros e passageiros davam maior movimento ao litoral, em constante intercâmbio com outros portos das diversas freguesias e com os do Rio de Janeiro. Em 22 de setembro de 1890, o distrito de São Gonçalo é emancipado politicamente e desmembrado de Niterói, através do decreto estadual número 124 em 1892, o decreto número 1 de 8 de maio suprime o município de São Gonçalo, reincorporando a Niterói pelo breve período de 7 meses, sendo restaurado pelo decreto número 34 de 7 de dezembro do mesmo ano. Em 1922, o decreto 1797 concedeu-lhe novamente fóruns de cidade, revogada em 1923, fazendo a cidade baixar a categoria de vila. Finalmente, em 1929, a Lei número 2335, de 27 de dezembro, concede a categoria de cidade a todas as sedes do município. São Gonçalo teve sua ocupação originária em consequência do processo brasileiro de surgimento de núcleos iniciais, ligados aos ciclos econômicos em que se desdobra a história do Brasil. Engenhos de açúcar, associados à lavoura de milho, à criação de gado e explorações de minérios, explicam as ocupações europeias em núcleos iniciais, apesar de ter a coroa portuguesa dividido o Brasil em capitanias hereditárias. As capitanias, por sua vez, eram divididas em sesmárias, pertencíamos às capitanias de São Vicente e a nossa sesmaria ganhou o nome de São Gonçalo. No século XVIII, a Capela de São João no Porto do Gradim e a Fazenda da Luz na Ilha de Itaoca são lembranças de um passado colonial em São Gonçalo, onde predominavam um modelo primário exportador que beneficiava as zonas portuárias da então cidade do Rio de Janeiro. Neste século, a freguesia de Itaipu, as margens das lagoas de Itaipu e Piratininga, completava a expansão de São Gonçalo. Em São Gonçalo, cerca de 30 engenhos operavam em 1860. Portos como de Guaxindiba, Boaçu, Porto Novo, Porto Velho e Porto de São Gonçalo viveram dias de grande movimentação e hoje passam a história do município, dando nomes a bairros da cidade na atualidade. Desta época, as fazendas de Engenho Novo e Jacaré em 1800, as ambas propriedades do Barão de São Gonçalo, o cemitério de Pacheco em 1842 e a propriedade do Conde
Rohan na Kovanka em 1820. Neste século, então, se inicia a difusão da produção cafeeira, e ela é responsável pelo povoamento do Planalto Fluminense. Algumas das mudas de café chegaram ao Brasil vindo da Guiana Francesa. O primeiro lugar a ser plantado o café foi São Gonçalo, porém, o plantio não se vingou devido ao tipo de solo. Apesar disso, o cultivo do café se expandiu pela Serra do Mar, indo em direção às terras mineiras e paulistas. Tivemos em nossas terras uma fraca expansão cafeeira, mas a experiência nos trouxe benefícios, como a ampla construção de ferrovias, o que facilitou o escoamento e o recebimento de produtos. O trecho da ferrovia Porto de Caxias, em Itaboraí, cidade vizinha, até o distrito de Neves, em São Gonçalo, foi o responsável pela formação de aglomerações humanas e vilas que utilizavam as estações de Guaxindiba, São Gonçalo e Porto da Madama. Em 1890, o distrito de São Gonçalo, correspondendo às primitivas freguesias, é desmembrado de Niterói em 1995. Inauguram-se uma ferrovia que trazia trajeto de São Gonçalo, Neves, à cidade vizinha de Maricá. Eram duas as entradas de ferro que possuíamos nessa época, Leopoldina e Maricá. Assim chegamos ao final desse podcast semanal. Espero que vocês tenham gostado e tenham ficado até aqui. Siga a gente nas redes sociais e nas páginas e compartilhe o nosso trabalho. Muito obrigado a todos, fiquem na paz e que Deus abençoe a todos. Eu sou o Wendel Matos e é isso, tamo junto.